Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Rodrigo e hoje estarei falando sobre especiação e ancestralidade, dando continuidade aí ao estudo sobre evolução biológica. Antes de começar a falar tudo sobre especiação e ancestralidade, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, de novas aulas, tá? E não esqueça de deixar seu comentário também se você gostou do vídeo. Se ficou alguma dúvida também pode colocar nos comentários aí, que estarei respondendo para vocês. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre especiação e ancestralidade. Falar em especiação, nós vamos ter que falar em espécie. Então vamos ver antes o que é o conceito de espécie. O que é uma espécie? O conceito de espécie foi formulado primeiramente lá no século XVIII por Linneu, levando em consideração os aspectos morfológicos, a morfologia dos organismos. Mais tarde, em 1942, Mayr complementou esse conceito de espécie, levando em consideração a reprodução. As espécies distintas têm que ser reprodutivamente isoladas. Então, de acordo, levando em consideração esses dois aspectos de Linneu e Mayr, podemos falar que espécie é um grupo de populações em cujos indivíduos, em condições naturais, são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Ou seja, aqueles seres que, mesmo em condições naturais, conseguem se reproduzir, porém seus filhotes são híbridos, não conseguem se reproduzir, são inférteis. Então, nesse caso, esses dois indivíduos que se cruzaram são espécies diferentes, tá? Isso pode acontecer na natureza, é muito raro, porém também pode acontecer em zoológicos, cruzamento entre espécies diferentes. Porém, nós sabemos que são espécies diferentes, apesar de serem bem parecidos morfologicamente, porque os filhotes, os descendentes, são inférteis. Então, para serem da mesma espécie, os indivíduos têm que, em condições naturais, se reproduzirem e esses descendentes serem férteis. Aí sim eu tenho uma espécie. Vamos falar dos processos de especiação. Existem basicamente dois tipos básicos de processos de especiação. Um é o chamado de anagênese. Nesse caso, ocorre uma transformação progressiva da espécie, ou seja, a espécie vai passar por mudanças graduais que vão ser ocasionadas por mutação genética ou permutação e também pela seleção natural, onde uma espécie ancestral vai dar origem a uma espécie diferente. No passado tinha a espécie 1, essa espécie 1 foi passando gradualmente por mutações, por permutação, por seleção natural, e chegou o momento de eu ter uma espécie totalmente nova a partir daquela espécie ancestral que acabou desaparecendo. Então, nesse caso aqui, numa linha reta, gradualmente por mudanças sucessivas, nesse caso esse processo de especiação nós chamamos de anagênese. O outro processo de especiação é chamado de cladogênese. Nesse processo de cladogênese, eu tenho uma espécie ancestral que vai dar origem a várias outras espécies diferentes. Então, nesse caso, populações da mesma espécie vão ser isoladas por algum tipo de isolamento, seja ele um isolamento geográfico, e cada local dessas novas espécies essas espécies vão passar por mutações e vão passar por pressões seletivas diferentes, dando origem aí a espécies diferentes, que nem neste caso aqui, tá? Então, a espécie 1 vai dar origem a duas espécies distintas. Isso graças a barreiras geográficas. Então, nesse caso, quando tem barreiras geográficas, tá? Que podem surgir mais de um tipo de espécie a partir de uma espécie ancestral, tá? Nós chamamos isso de cladogênese,
tá? Cladogênese é esse tipo que tem barreira geográfica. Aqui então é um exemplo, né, de cladogênese, onde eu tinha uma população ancestral, surgiu tipo um rio aqui, isolando essa população ao meio, né? Antes eu tinha apenas uma população, agora eu tenho duas populações isoladas, cada uma delas vai passar por mutações distintas, por pressão seletiva distintas, levando em consideração que cada lado aqui deste eventual rio, né, eu teria aí comidas diferentes, um ambiente diferente. Então isso levaria no futuro aí a formação de espécies diferentes, tá? Através do isolamento geográfico, que isolou primeiramente esses indivíduos, essa primeira população ancestral, em duas populações que foram passando gradativamente por mutações genéticas, também através da permutação, através da reprodução e de seleção, né, pressão seletiva diferente em espaços diferentes, levou ao surgimento aí de espécies bem diferentes desse lado, indivíduos bem diferentes desse lado e desse outro lado, né, levando em consideração os indivíduos ancestrais aqui. Então, nesse caso de cladogênese, nós temos que levar em consideração o isolamento geográfico. Continuando falando sobre cladogênese, explicando melhor, então eu tenho uma espécie A. Essa espécie A foi isolada aí geograficamente, né? Nesse princípio, ambas as espécies aqui, né, a espécie A e a espécie B eram iguais, porém passaram por pressões seletivas, né, por pressões de seleção natural diferentes, formando aí, né, nesse primeiro momento, duas raças diferentes, e no final, com o isolamento reprodutivo, aí sim eu tenho aqui no caso, né, a formação de duas espécies propriamente dita. Até aqui nesse caso, né, no caso C, eu ainda tenho raças, apenas raças diferentes, ou seja, elas ainda seriam capazes de se intercruzarem, de se cruzarem e produzirem descendentes férteis. É o que acontece com nossos cães, com os cães familiares. Agora aqui já seria o isolamento total mesmo, né? Inclusive com isolamento reprodutivo. Então, quando tem isolamento reprodutivo, eu tenho espécies diferentes. Então, pressões de seleção diferentes levam aí ao surgimento, primeiramente, de variações, de variedades, de raças diferentes dentro de uma mesma espécie. E se continuar, né, esse isolamento geográfico, essas pressões de seleção natural diferente, e continuando aí as mutações e as permutações durante o processo reprodutivo, eu vou chegar um momento em que essas espécies não vão conseguir mais se cruzarem, ou seja, eu vou ter um isolamento reprodutivo, e aí eu tenho então duas espécies diferentes, formadas a partir de uma espécie ancestral. Vamos falar agora sobre isolamento reprodutivo, né? Vamos falar sobre os tipos de isolamento reprodutivo. Nós vamos ter, dentro dos tipos de isolamentos reprodutivos, os mecanismos pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Nos pré-zigóticos, né, nesse caso, esse tipo de isolamento reprodutivo vai impedir a fecundação. Isso vai acontecer através de barreiras no habitat, barreiras temporais, barreiras comportamentais. Dentro dos mecanismos pré-zigóticos, nós vamos ter aqueles tipos que impedem a fecundação, que é o caso aí das barreiras dos habitats. Nesse caso, espécies não se encontram na natureza, né? Então, nesse caso, tem uma barreira dentro do habitat, o que impede que essas espécies se cruzem, se encontrem dentro da natureza. Vou ter também as barreiras temporais, né? O que é essas barreiras temporais? É quando, né, indivíduos amadurecem sexualmente, né, em momentos diferentes, em tempos diferentes, mesmo elas estando dentro do mesmo ecossistema, dentro do mesmo ambiente. Como tem um amadurecimento sexual em tempos diferentes, né, isso eu levo em consideração então como chamado de barreira temporal e leva um isolamento reprodutivo. E nós temos também
as barreiras comportamentais, que vai levar, né, o comportamento das espécies em consideração para o isolamento reprodutivo. Isso eu posso ter diferentes padrões de corte, né? Diferentes, é o que a gente vê muito entre os pássaros. Cada espécie tem um tipo de dança pré-nupcial, vamos dizer assim, diferente, né? Um cortejo diferente. Além disso, os hábitos também, espécies com hábitos noturnos e espécies com hábitos diurnos vão fazer essas espécies, mesmo que sejam parecidas morfologicamente, por terem essas barreiras comportamentais diferentes, né, acabam ficando isoladas reprodutivamente. Então, nesse caso aqui, tipos de isolamentos reprodutivos, né, do tipo do mecanismo pré-zigóticos, tá, que vão estar impedindo aí essa fecundação através de barreiras no habitat, barreiras temporais, quando indivíduos, populações amadurecem sexualmente em momentos diferentes, e barreiras comportamentais, que vai levar em consideração o comportamento diferente dessas espécies, seja na corte nupcial, no tipo de dança, né, ou nos hábitos mesmo diurnos, noturnos, padrões aí de vida desses animais. Agora vamos falar de mecanismos aí, né, que vão impedir a fecundação também no pré-zigóticos, porém no caso mais próprio da cópula. Nesse caso nós vamos ter as barreiras mecânicas. Essas barreiras mecânicas vão acontecer com a diferença nos órgãos genitais das espécies. E também vamos ter as barreiras genéticas. Nesse caso, mesmo tendo compatibilidade aqui, no caso, com os órgãos genitais, eu vou ter uma incompatibilidade entre os gametas dessas espécies, podendo os gametas não serem, mesmo tendo a cópula, né, a relação ali entre os dois indivíduos, pode que não aconteça a fecundação, levando em consideração a compatibilidade dos gametas. E eu vou ter aqui no mecanismo pós-zigótico, que impedem a viabilidade do novo ser. Nesses mecanismos pós-zigóticos, que é depois que teve a fecundação, que vão impedir a viabilidade do novo ser. Isso pode acontecer, inclusive, com a mortalidade do zigoto. Pode ocorrer a fecundação, porém esse zigoto não se desenvolve, né? Ocorre a morte e a degeneração do zigoto. E o caso da esterilidade do híbrido, tá? O híbrido é um ser que não é capaz de se reproduzir. É o caso que acontece a reprodução de duas espécies diferentes de animais, como a égua com o jumento. São espécies diferentes, eles conseguem se reproduzir, tá? Então aqueles mecanismos pré-zigóticos ali não impediram que ocorra esse cruzamento, porém eu vou ter um problema aqui, que vai nascer desse cruzamento entre uma égua e um jumento, ou entre um cavalo e uma jumenta, vai nascer o burro ou a mula, que são seres híbridos, incapazes de se reproduzir. Então, nesse caso aqui, né, impedem a viabilidade do novo ser se reproduzir. Seria o caso do burro ou da mula, que não se reproduzem, porque são híbridos, vieram aí da reprodução de espécies diferentes. Existem basicamente 4 tipos de especiação. Vou ter a especiação alopátrica, a especiação peripátrica, parapátrica. Nesses 3 primeiros casos aqui, vou levar em consideração aspectos geográficos, e tenho a especiação simpátrica, né? Nesse caso aí, eu vou levar, ela vai acontecer por aspectos comportamentais ou por alterações genéticas. Então, especiação alopátrica, peripátrica e parapátrica, eu levo em consideração aspectos geográficos. E na simpátrica não vou levar em consideração aspectos geográficos, mas sim aspectos comportamentais ou alterações genéticas. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de especiação alopátrica, onde eu tenho, né, no caso aqui dos 4, a população original,
né, vou ter o início da especiação com o surgimento de uma barreira, né, geográfica, e eu vou ter a evolução e o isolamento reprodutivo, que faz com que, né, tenha duas espécies diferentes, continuando com o isolamento geográfico. No final eu vou ter duas espécies diferentes, totalmente diferentes, que mesmo se eu tirar esse isolamento geográfico, se eu misturar essas espécies aqui, tá, elas não vão se reproduzir, porque ocorreu, né, uma especiação completa, né, ou seja, ocorreu o isolamento reprodutivo desses indivíduos. Eles não são mais compatíveis aí para reprodução. Então esse é o caso de reprodução alopátrica, que surgiu uma barreira geográfica. Na peripátrica vai acontecer o seguinte: em vez de surgir uma barreira geográfica, parte dessa população original vai migrar para um novo habitat, e aí vão ficar isolados geograficamente, né, passando por pressões seletivas diferentes, por mutações, né, o que vai levar a formar duas espécies diferentes, isoladas depois. Mesmo que eu coloque essas espécies uma junto da outra, elas não vão se reproduzir. Então nesse caso também eu levei em consideração aqui, né, a questão da migração, o isolamento, né, geográfico destes indivíduos, a migração para o novo habitat com isolamento geográfico total. Na especiação parapátrica, né, eu vou ter a migração para um novo habitat, porém vai formar-se uma zona híbrida aqui, né, ou seja, vou ter aqui um intercruzamento, cruzamento entre indivíduos por um longo período de tempo, até que chega o momento em que ocorre o isolamento total, formando duas espécies diferentes, né? Então, nesse caso da especiação parapátrica, eu vou ter aqui a migração, porém, alguns desses indivíduos ainda conseguem ultrapassar essa barreira geográfica e se cruzarem durante algum tempo, né? Surgindo indivíduos híbridos. Nós sabemos que os indivíduos híbridos não se procriam, então chega um momento, né, que essa zona híbrida ela desaparece, formando duas espécies totalmente diferentes, né, isoladas reprodutivamente. Então nesses três casos aqui nós tivemos, né, o envolvimento de aspectos geográficos. Já na especiação simpátrica, não levamos em consideração os aspectos geográficos, mas sim os aspectos comportamentais, principalmente, né, aspectos comportamentais e alterações genéticas que vão levar ao isolamento reprodutivo. Então eu tenho aqui uma espécie ancestral, vai ocorrer uma mudança aí dentro da própria população. Alguns indivíduos vão começar a ter um comportamento diferente, ou indivíduos passaram por mutações e começam, né, a se isolar dentro desse mesmo grupo aqui, né, sem se isolar geograficamente dessa população original, né, através dessa mudança na população, alguns indivíduos da população, até chegar um momento em que ocorre o isolamento reprodutivo, e então eu tenho duas espécies diferentes, né, convivendo, né, dentro do mesmo espaço geográfico, porém de um ancestral comum aqui. Porém o caso aqui é que eles mantiveram, né, o mesmo espaço geográfico, não exploraram um ambiente diferente, não se isolaram geograficamente. Então nesse caso é um tipo de especiação simpátrica. Então simpátrica leva-se em consideração mudança comportamental ou alterações genéticas, mutações. Alopátrica, peripátrica e parapátrica, né, nós vamos levar em consideração o que vai influenciar nesses tipos de especiação, o surgimento de espécies diferentes, né, vão ser os aspectos geográficos e logicamente também, né, as mutações que vão acontecer nessas populações que foram separadas, né, geograficamente, em cada um desses ambientes novos, né, ambientes isolados aí pela geografia, né,
vão ter algum aspecto diferente, o que vai levar em uma pressão seletiva diferentes, dando origem a espécies diferentes. Então esses são os tipos de especiação, tá? Basicamente 4 tipos, 3 levando em consideração aspecto geográfico e 1 levando em consideração aspecto genético e o aspecto comportamental. Falando, né, em especiação, temos o conceito aí de ancestral, de ancestralidade. Então, o que é a ideia de ancestralidade? É a ideia aí de um ancestral comum, né, em que um ancestral comum sofreu modificações ao longo do tempo, dando origem a outras espécies. Né? Nós podemos verificar esses graus de parentesco entre as espécies, por exemplo, através de evidências moleculares, celulares ou até mesmo, né, dos aspectos anatômicos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore filogenética da vida, levando em consideração aqui os 3 domínios. O domínio Eucária, onde estamos nós, o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Ambos, os 3 domínios, têm um ancestral comum, tá? Porém, o domínio Arqueia, né, o Arquea, é mais próximo do domínio Eucária, que é o nosso domínio, do que do domínio Bactéria, tá? Então, isso aqui é a árvore filogenética, mostra aqui também esse aspecto de ancestralidade comum. A irradiação adaptativa ou adaptação divergente, né, também mostra aqui a questão da ancestralidade, né, comum, no caso aqui na ancestralidade dos mamíferos, onde eu tenho aqui, por exemplo, né, um ancestral comum, que quando os dinossauros foram extintos, essa população ancestral aqui dos mamíferos foram explorar diferentes habitats, passaram por mutações e por diferentes pressões seletivas, o que deu origem aos diferentes tipos de mamíferos que nós encontramos na atualidade e também nos registros fósseis. Nesse caso, ocorreu a irradiação adaptativa, a adaptação divergente, formou-se várias espécies diferentes aí de mamíferos, como cavalo, coelho, né, o próprio Homo sapiens, o cão, o elefante, a baleia, os golfinhos, né? Todos são tipos de mamíferos que surgiram a partir de um ancestral comum, né? Que nós sabemos que esse ancestral vivia lá na época dos dinossauros, intocado, escondidinho, com medo dos dinossauros. Quando os dinossauros foram exterminados, né, por toda aquela catástrofe que aconteceu no nosso planeta, aqueles vários eventos que ocorreram, né, essas populações de mamíferos passaram a poder explorar todos os ambientes que antes eles não podiam, que eram caçados, eram predados. E aí, através dessa adaptação aos diferentes ambientes, eles divergiram na sua morfologia, porém, né, todos eles, apesar de serem diferentes morfologicamente, eles vêm do mesmo ancestral, porque ocorreu o processo de irradiação adaptativa e adaptação divergente, ou seja, cada um se adaptou a um tipo de vida diferente do outro, que levou a essas formas, a morfologia corporal totalmente diferente. Então isto é a ancestralidade. Essa foi a nossa aula aí sobre a especiação e ancestralidade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhe com seus amigos também se você gostou. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.